o Flamengo já também se adiantou na contratação do Léo Ortiz, né? Mais um reforço aí para 2024. O Flamengo conseguiu chegar a um acordo com o Léo Ortiz. O jogador conseguiu a liberação, né? E o convencimento do Red Bull Bragantino. E, segundo o Júlio Miguel Neto, tudo muito encaminhado para o acerto, já é praticamente mais um reforço aí para 2024. Até o Vene Casagrande falou que já está tudo muito encaminhado, né? Inclusive já estão preparando aí também o anúncio do jogador. Então o Flamengo, né, conseguindo aí fechar essas duas grandes contratações, né? O Léo Ortiz, que deve chegar ganhando aí na casa de 800 mil reais, pediu um pouco mais, mas deve ficar na casa dos 800 mil reais, e o Flamengo, né, vai ter que pagar aproximadamente 35 milhões de reais pelo Léo Ortiz. Tá? Ainda sobra dinheiro para contratar mais gente, né? Então, olha só, o Léo Ortiz, né? Aqui, passar essa informação aqui, ó. O Clube Carioca já contava com a vontade do jogador atuar na. Tinha isso também. A vontade do jogador contou muito, né? O Flamengo queria pagar 27 milhões de reais, o Red Bull quer um pouco mais, então a gente só não tem aqui, na verdade, o quanto que foi o valor final que o Flamengo está pagando pelo Léo Ortiz, mas deve ser um valor entre 27 e 35. De qualquer forma, vai sobrar dinheiro para o Flamengo contratar outras opções, tá? Aí a gente vai falar aqui sobre a questão da lateral. Lateral, o Vinha, né? O Matias Vinha é o principal alvo para a lateral esquerda, né? Então o Flamengo pode contratar o Vinha e, cara, fala-se que um valor na casa de 5 milhões de euros possa ser aí o suficiente, né, para contratar o Vinha. Questão aí também tem que ver questão de salário, luvas e tudo mais, mas o Flamengo aí tem a possibilidade de contratar o Vinha, tá? Inclusive, eu falei que eu acho que é a melhor opção. O Flamengo tá virando filial do Uruguai, né? O Flamengo virando filial do Uruguai, impressionante, né? Eu acho que, cara, pelo menos você sabe que até a possibilidade do Bruno Mendes ainda também, que rescindiu, não fica no Corinthians, né? E aí você pode ter ainda Bruno Mendes, o Vinha, já tem o Varela, o Arrascaeta e também agora o De La Cruz, né? Então, com a possível vinda do Vinha, que vinha, mas vem, eu espero que venha, né? Eu acho que ele que é ex-lateral do Palmeiras também, o Flamengo pegando jogadores aí com a mesma faixa etária, né? O Flamengo tentando reduzir a idade do elenco. O Renan Moura trouxe, inclusive, que o Flamengo está realmente buscando a contratação do Vinha. Ele tem seus direitos econômicos ligados à Roma, mas está emprestado ao Sassuolo até o fim da temporada europeia. Como ele está em baixa na Itália, o Flamengo estudou a possível investida para contratar o Vinha. A Roma desembolsou 80 milhões de reais, né? Contratou ele do Palmeiras em 2021. Desde que chegou ao Sassuolo, ele atuou em 16 partidas, deu 3 assistências apenas. Está muito mal lá o Vinha, né? Mas acredita-se, tá, que com 5, 6 milhões de euros o Flamengo consiga tirar o Vinha lá do Roma, da Itália, né? Consiga fazer essa contratação. É um nome aí muito interessante, né? São jogadores aí que tem ainda muita lenha para queimar, jogadores com uma idade muito boa. O Flamengo tentando montar um baita de um elenco, tá? E a gente já falou aí do De La Cruz, do Léo Ortiz, o Vinha, que é o principal alvo do Flamengo para a lateral esquerda. A informação que eu tive é que estão esperando apenas a liberação do Rodolfo Landim para efetuarem a compra no caso do Gustavo Scarpa, né, para resolver a questão do Gustavo Scarpa. O Landim vai canetar, vai dar autorização e eles devem ir para cima do Gustavo Scarpa. Então, é mais uma grande contratação que o Flamengo pode estar encaminhando. Então, já estamos falando de De La Cruz, de Léo Ortiz e Gustavo Scarpa. O Vinha, que é uma outra possibilidade, né? E aí você tem que ver, talvez, lateral direita.
volante, mas o Flamengo, né, tá buscando aí se reforçar e principalmente esses 4 jogadores que a gente falou. Fechou com esses 4, o Flamengo vai atrás de oportunidades de mercado, né, jogadores com livres, que o Flamengo tem que pagar luvas diluídas em tempo de contrato. O Flamengo vai ter brecha aí na folha mensal, até porque tem gente saindo. Então, o Flamengo vai tentar fazer de 6 a 8 contratações e as primeiras já estão sendo confirmadas. Parabéns aí, né, à torcida do Flamengo pela chegada de Nicolás de la Cruz e a provável chegada também do Léo Ortiz, que está muito encaminhado para 2024. Né? Então, cara, é o que eu falo, a gente fica feliz que o Flamengo esteja conseguindo fazer essas contratações. O Super Mundial da FIFA, né, em 2025, vai ter um calendário que pode deixar o Flamengo, Palmeiras e Fluminense até um mês longe do Brasil, cara. Olha que loucura. De acordo aí com a TV britânica Sky News, o Mundial sediado nos Estados Unidos será disputado entre os dias 15 de junho, meu aniversário, e 13 de julho de 2025, totalizando 29 dias. No calendário brasileiro, a temporada estará na sua metade, enquanto na Europa já no final. Ou seja, para o Flamengo, Fluminense e Palmeiras vai atrapalhar muito aí na questão de campeonato brasileiro, né? Complicado, mas é um super mundial, é uma baita de uma exibição aí internacional da marca, né? Não tem como, além do título que você está disputando, não tem como você deixar de participar de uma competição como essa. Tem que ver como é que vai ser. Por isso é importante o Flamengo ter um time não só para brigar pelo título, mas uma equipe aí, né? Um elenco que você possa ter 2 ou 3 equipes aí para disputar competições diferentes, né? Olha só, o trio brasileiro já classificado para a disputa terá que abandonar a temporada no seu decorrer para se deslocar ao território norte-americano. Além do Brasileirão, o Super Mundial pode interferir diretamente em outras competições como a Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Olha que loucura, né? Já na Europa, a temporada 24-25 estará no seu fim e o Super Mundial apenas prolongaria a mesma, podendo interferir no calendário de férias dos europeus envolvidos, que serão maioria com 12 vagas reservadas para o continente. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse Super Mundial vai ser um problema, ainda mais para quem for passando de fase, hein? O problema pode ficar bom depois, né? Mas que é um problema, é um problema. Vai acompanhar aqui agora um corte do nosso Tropa Podcast com o José Carlos Araújo, o Garotinho. Nesse corte, ele fala sobre os jogadores de futebol não terem mais amor à camisa. E aí, você concorda? Acompanha aqui e convido você a acompanhar na íntegra, tá lá. A entrevista, tem os cortes lá também no canal Tropa Podcast. Se inscreva-se agora mesmo que o canal tá espetacular. Essa gestão, A né? grande diferença é que jogador hoje não tem amor pela camisa do Flamengo. Não tem. Não tem. Não tem. Eu não acredito quando ele... Negócio de beijar escudo, tudo. Cascata. Aquela geração do Zico, do Júnior, tinha amor pela camisa. Dinamite também, pô, do Vasco. Não, eu tô falando do Flamengo. Ele perguntou aquela época, né? Até o mesmo, você viu os caras do Vasco também, não vinham pro lado de cá, era raro. Não, olha, o que o Edmundo, o que o Dinamite tinham de amor à camisa do clube, do Vasco, no caso. O Edmundo ainda jogou no Flamengo, mas mesmo assim a gente mas percebe a identificação que tinha, né? dele Até é o Pedrinho, que está agora sendo presidente também, do Vasco. também. Né? Então, até essa geração ali, Pedrinho e companhia, até ali ainda dava sim. Agora, a identificação com o clube, cara. Sentia isso. E eu convivia. Eu sinto falta disso, né? Uhum. A gente viajava, era comum, de repente, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um chopp com o Júnior, com o Galo. Ele pedia vinho. Hoje não existe. Hoje não existe mais isso, Não Zé. existe, não. Não existe, não. Hoje eu não conheço o Neymar. Eu conheci Pelé me chamava pelo nome. Como chamou num voo para Joanesburgo, na África do Sul, na Copa de 2010. Eu nunca tinha falado com o Pelé. De madrugada, eu levantei para ir ao banheiro, Pelé está sentado a gente estava na executiva, que não tinha primeira classe. Aí o Pelé chamou, Zé Carlos,
2h30 da manhã, senta aqui. Ele sabia tudo a meu respeito, cara. Que fantástico. Olha só, essa era uma outra geração. Inacreditável. E outra É coisa, uma grande diferença. acima de tudo, a humildade. Nenhum desses jogadores, Adílio, Nunes, Zico, Júnior, Andrade. Andrade, nenhum deles tinha assessor de imprensa para embarrear o teu contato. Nenhum deles era marrento. Você chegava no Hoje campo, os jogadores puxava são o cara pelo marrentos? braço. Marrentos, eu acho eles Mas tem marrentos. exceção à regra, não tem? Deve ter. O Felipe Luiz, por exemplo, é um cara Não, que a gente percebe que é articulado, um cara preparado para Não, ser e que tem treinador. amor, que não pisa no escudo do Flamengo lá, viu? Lembra que mandou tirar Sim, do chão? pediu pra botar no teto. Tem o avô, tanto é que o mosaico que teve no Maracanã, o avô com ele no colo. Foi Porque emocionante. são poucos que ainda passam esse amor de neto de avô para neto, de pai para filho. Mas hoje é muita marra. É muita marra. E o Zico não ganhou o que um Gabigol ganha hoje. É verdade. Não ganhou na carreira dele. O jogador hoje é mais valorizado e tem menos futebol. E eu digo isso pelo seguinte, os grandes gênios que eu conheci, ídolos, Chico Anísio, Chacrinha, Xuxa, pessoas humildes, pessoas que como eu. Tanto que às vezes os caras dizem assim, porra, você é muito humilde, você é muito simples. Eu sou eu, cara. Você é marrento porque eu não aprendi assim. Meu pai e minha mãe eram humildes, meu pai não tinha curso superior, minha mãe não tinha curso superior, mas nos ensinaram exatamente a saber tratar as pessoas. Hoje você vê, às vezes, o mau humor. Caiu muito o nível também técnico e da imprensa também caiu. Eu vou dar um exemplo agora. A gente acompanhou as eleições na Argentina. Papel, voto impresso. Porra, 9 da noite já tinha o resultado da eleição na Argentina. E ninguém questionou por que sem urna eletrônica, com voto impresso, teve uma apuração tão rápida. Como é que é isso? A urna eletrônica é mais moderna, é mais confiável que o voto impresso? Como é que é isso? Ninguém me respondeu isso. O presidente Lula entrou num hospital para colocar prótese de quadril. Quem já fez prótese de quadril sabe que o cara não sai andando com meios assim, com a facilidade que ele andou. É difícil. Ninguém questionou. Quer dizer, eu acho o jornalismo hoje... tem medo de questionar. Tem medo. Nós vivemos num universo de medo, todo mundo amedrontado, ameaçado. Será? Sei lá. Não sei. Sim, no futebol, é no geral, é na política. Entende? Ninguém... eu digo isso porque eu acompanhei os melhores repórteres de São Paulo e do Rio, e de Belo Horizonte, e de Porto Alegre, na minha geração, como o Lazier Martins, que foi senador lá do Rio Grande do Sul, o Denis, o João Carlos Belmonte, lá de Porto Alegre, o Paulo Roberto, de Belo Horizonte, o Carmona, lá em São Paulo. Então, numa coletiva, as perguntas eram altamente qualificadas, cara. Você realmente conseguia tirar do treinador. E não era esse negócio, só um jogador e um treinador. Não. Eu cobri clube durante 9 anos. Era só puxar o cara pelo braço no gramado. Eu cobria também. Eu assistia treinamento agora, na beira do campo. Aí eu conversava com o Dr. Lídio me passava... Dr. Lídio Toledo era o médico do Botafogo e da seleção. Zagallo comandando o treino, eu como locutor, e não era só repórter, não era do Jornal O Dia e da Rádio Globo. Aí eu anotando tudo bonitinho, quando eu ia para a transmissão, já sabia como é que o Botafogo ia jogar, com o Jairzinho, com o Gerson, com o Roberto, com o Ferretti, entende? Então, era outro nível e a gente tinha tesão de trabalhar com isso. Hoje eu não sinto esse entusiasmo, talvez porque falte vocação. Por exemplo, quando eu disse que eu queria fazer medicina, é que eu queria ser cirurgião ortopedista. Eu queria ser cirurgião. Então, todo mundo diz assim, mas, porra, eu não dava para isso, que eu vendo sangue, eu tenho... Não, eu queria ser cirurgião. Ele queria ser o mais difícil, o mais complicado. Não, porque buscar a perfeição. era a minha vocação, entende? Consertar. Tanto que tem médicos amigos meus que dizem assim,
cirurgião ortopedista não é médico, é mecânico. Trabalha com juntar osso e tal, é negócio de mecânica, não é? Os caras até tiram um sarro em cima do ortopedista. Mas Então hoje ele acha que não tem amor à camisa. Eu acho que falta vocação ao jogador profissional. Quantos jogadores... Vou dar um exemplo. Mas ele está falando até mais. É geral isso. É geral, é na jogador, política. Imprensa, na imprensa. política. Na atualidade. Olha aqui, eu peguei uma época, vou dar um exemplo. 74. Aquela seleção que perdeu para a Holanda, que surpreendeu o mundo, surpreendeu o Zagallo e tal. O Dirceu Lopes, o Ademir da Guia, eram jogadores que não eram titulares na seleção brasileira. Não tinham vaga na seleção brasileira. Jogavam muito mais que esses caras que jogam hoje aí. Vou dar um exemplo. O meio-campo da seleção brasileira não tem um jogador hoje com a qualidade técnica de um Dirceu Lopes, de um Ademir da Guia. E eram jogadores normais para a época e que não cresceram profissionalmente e financeiramente. Os caras hoje, em um ano, um Gabigol, por exemplo, em um ano, ele ganha muito mais do que muitos desses craques do passado ganharam na vida inteira. Uma pergunta polêmica, então, Zé. O futebol hoje, os ídolos, eles são super valorizados, não só financeiramente, mas também pela grande parte da imprensa. Você acha que talvez a carência ou então a necessidade de ter ídolos faz com que essas pessoas, esses personagens, esses atletas se coloquem às vezes acima do clube? Com certeza. Porque o que tem aí hoje é um nível inferior e o mercado pede esse tipo de valorização. É o mercado que pede. A necessidade. A necessidade disso. Não tem a menor dúvida que é. Se eu perguntar assim, quem é, na minha atividade, houve renovação? Não. No rádio esportivo? Não. Existem alguns bons nomes, né? Tem o próprio... Não, você pode... Pois é, você vai falar... O Rafa Penido também é muito bom. Mas você vai falar... mas não é o nível do Jorge Cury, do Valdir Amaral, do Dolcey Camargo, do Oswaldo Moreira, do Paulo César Tênios, do José Carlos Araújo. Eu vim nessa geração, entende? Posterior, e eu acompanho. Vou dar um exemplo. Quem é o grande líder estudantil no Brasil hoje? Quem é o grande líder político no Brasil hoje? Quem é o grande líder militar no Brasil hoje? Não. Existe algum jogador, Zé? Eu sei que é complicado, não sei se você vai até... Não sei se existe isso. Mas algum jogador que talvez não tenha tido um bom relacionamento, alguma rusga dentro do futebol, dentro do esporte, ou se não for um jogador, enfim, alguém ali que você teve algum tipo de problema, ou algum tipo de pergunta, nessa sua vasta experiência, que talvez tenha te tratado mal? Não, com jogador eu não tive. Eu tive com o Eurico Miranda, umas 2 divididas violentas, porque ele não aceitava as críticas que eu fazia. Né? Eu sabia que tinha coleguinhas meus que estavam na folha do Vasco, ou na folha do Eurico. Rapaz. Tinha isso. Roberto Dinamite, quando assumiu, conversou comigo e mostrou. Aí... Não tem muito tempo então não, porque o Roberto assumiu o Vasco em 2010, 2009. Quando ele assumiu, tinha coleguinha... Mas pessoal que está até hoje por aí? Tem, né? Deve ter alguém. Porque o Vasco cai em 2008, porque com o Flamengo é campeão brasileiro em 2009, o Vasco da Série B. Não, porque até hoje temos... E o Roberto estava ali, defensores de Eurico e tudo mais. O Roberto, quando pegou o Vasco, ele comentou comigo e mostrou. Rapaz! Ele mostrou. Aí, era o quê? Como era... A briga do Eurico primeira comigo foi o seguinte. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E tinha um funcionário do Vasco que morava embaixo da arquibancada. Era muito madeira jogada ali, não era limpinho como é hoje, não. E ele, humilde, não tinha dinheiro para ir para casa dormir ali. E um dia ele me chamou, eu caminhando, porque você tinha que caminhar por ali, né, para pegar elevador. Nem sei se já tinha elevador. Aí ele me mostrou que estava todo urinado, ele tinha um problema de bexiga e precisava fazer uma cirurgia. Aí eu digo, eu vou arrumar para você isso aí.
Aí peguei o telefone e liguei. Na época, um colega meu era diretor do Hospital de Bom Sucesso. Uhum. Aí eu arrumei o cara se internar e operar. Não foi só ele, não. Perna de Vila Isabel, a mesma coisa. Eu consegui no Pedro Ernesto, internação, cirurgia. Perna na figura folclórica de Vila Isabel e tal. E o Eurico soube disso porque eu contei no ar. Ele estava te escutando. Aí, resultado, ele começou a me jogar contra a torcida do Vasco, que eu estava destruindo a imagem da instituição, que eu era inimigo da instituição. Aí os caras quebraram meu carro. Eu tinha um Gol GTS ou GTI. 1993, 94, por ali. Quebraram meu carro todo em São Januário. Porque a gente botava o carro dentro do estádio, ali atrás das cabines, ali onde tem as cabines. A torcida não tinha acesso, né? Hein? A torcida não tinha acesso. Acesso aonde? Ao teu carro? Tinha Tinha por torcida, trás sim. ali. Torcida Perto do portãozão ali, É, né? A Força Jovem quebrou meu carro todo. Aí eu liguei pro Calçada, que era o presidente. Eurico não era presidente. Era o vice. Era o vice de futebol. Aí o Calçada tirou o corpo fora. Agora, outro dia, conversando com o Euriquinho, que eu gosto dele, eu acho a figura humana extraordinária. Aí eu contei para ele, não, mas aquilo não foi meu pai, aquilo os caras fizeram para fazer média com meu pai e tal. Até pode ser. Mas quebraram meu carro todo. Depois tentaram me agredir quando eu fui com seguranças para dentro de São Januário. Me proibiu entrar em São Januário. O Eurico te proibiu entrar em São Januário? Proibiu. Eu não podia transmitir jogo de futebol. Aí a Rádio Globo entrou na justiça para eu entrar, senão não teria jogo. Ele trancava, só abria para o oficial de justiça quando a bola rolava. Era coisa assim. Que doideira. Mas depois... Nessa época você estava na Globo. Na Globo. O Eurico tinha um problema com a Globo. Né? Mas você chegou a ter Também, além de tudo, porque conversa pessoalmente, cara a cara? Não, é que eu, como diretor de esporte da Globo, eu fui 16 anos diretor, eu abria espaço para a oposição falar também, não era só o Eurico que falava. Entendeu? Eu abri espaço. Então, Roberto era candidato contra fulano de tal, o Roberto tinha espaço para fazer campanha na Rádio Globo. Eu dava o mesmo espaço para os dois lados. Direitos iguais. Na Rádio Tupi, onde eu trabalho hoje, não era assim. E o Eurico ainda foi lá e ainda botou um SBT na camisa, né? Botou, aquilo foi a mancada violenta, porque ele foi brigar com a Globo, aquele negócio do São Caetano, aquele jogo e tal. Essa discussão com o Eurico, você chegou a falar com ele pessoalmente? Chegou Várias vezes. Depois ele virou meu amigo. Virou. Pelo seguinte, um cara que tem tanta estrada como eu tenho, encontra amigos em todo... Tem desembargadores amigos até hoje. Até hoje. Uns aposentados, outros em atividade. E um dia eu fui convidado para a inauguração de uma casa, uma residência, uma mansão, no Recreio. Open house. No Recreio. Aí, num condomínio. E eu tô lá, não sabia que ele ia. Ele pinta com um Juninho Paulista, um baixinho que era advogado do Vasco, acho que era Marinho o nome dele e tal. E um dos desembargadores me pega pela mão e leva no salão enorme, tá tudo quanto é desembargador, Eurico, fique você sabendo que o que você fizer contra o Zé Carlos está fazendo com todos nós aqui. E tinha aquela briga na justiça do Edmundo, negócio do acidente do carro e tudo mais. Então, o Eurico soube naquele dia que eu sabia todos os pormenores do processo, como estava andando, como não estava andando. Daquele dia em diante, ele mudou comigo. Mas na base do, né? Mas antes o Castor de Andrade tinha ligado para ele. Castor de Andrade? O Castor. Teu amigo. Meu amigo. O Castor ligou para ele e disse assim, Eurico, olha aí, se você voltar a sacanear o Zé Carlos, eu vou entrar no gramado e arriar as tuas calças. O Castor falou. Que era meu parceiro, cara. Essa da corte. Que isso? Me conheci. Na época já era presidente do Castor Bangu, de Andrade, né? do Bangu. Presidente do Bangu. Ligou pro Eurico. Ligou pro Eurico na minha frente e falou isso. Olha, eu vou arriar tuas calças no centro do gramado, fizer alguma coisa. Mas não valeu nada. O que o Eurico mudou de comportamento, e eu acho que ele foi um cara importante para o Vasco pra caramba. Não posso deixar de reconhecer isso. Todo torcedor do Vasco adora
idolatra o Eurico Miranda até hoje. Pelo que ele lutava e se entregava ao Vasco da Gama, não tem a menor dúvida. Aí, a partir desse dia, ele mudou o comportamento, a reação, porque ele viu que a minha independência, quer dizer, eu não era um cara que... se ele liga para mim, pede alguma coisa, até eu poderia atendê-lo. Não ia fechar o microfone para o candidato de oposição, não ia fazer isso. Que eu sempre tive liberdade, até porque o código de ética do Grupo Globo determinava que você abrisse para todo mundo. Né? Não tinha negócio de vestir camisa política, de clube ou partidária de maneira nenhuma. Hoje não é a mesma coisa. Mas naquela época era. Negócio só pra gente voltar aqui, que você falou que foi uma mó mancada, negócio do botar o SBT na camisa. Uhum. Você tava lá. Tava. Não estava no SBT, não. Não, você tava na Globo. Mas ali foi o seguinte, ele achou que a Globo bateu muito nele e tal. Foi. Tinha briga. Quem fez a reaproximação foi o Dr. Pedro Valente, que era médico, cirurgião plástico, meu amigo, e que montava na Hípica, Sociedade Hípica Brasileira, ali no Jardim Botânico. E o Dr. Roberto montava com ele. Aí o Dr. Pedro Valente pegou o Eurico e levou, não sei se foi para almoçar ou para tomar café da manhã, com o Dr. Roberto lá no Jardim Botânico. Dr. Roberto Marinho. Roberto Marinho para poder estancar aí esse problema. Fez consertou mas tudo no ali. momento, porra, aquilo foi... Foi cabeça quente, ele fez isso. Foi um desacato, considerado um desacato. Né? Porque o jogo tinha pra quem não sabe, o jogo tinha direito de transmissão da Globo. Aí os caras entram em campo com... O emblema do SBT. Transmitido. Loucura, né?